A gente hoje vai conversar, né, sobre um tema muito interessante, dando sequência a essa série de lives, né, esse aquecimento, né, que a gente está fazendo para um evento online gratuito que começa na próxima semana. Então, na próxima semana, a gente vai ter a primeira semana da Potência Yogi, tá? Então, vai ser uma semana onde a gente vai conversar sobre potência, sobre preparação, sobre uma preparação potente, o que é uma prática potente. E a gente está fazendo essa série de 10 lives diárias com temas afins a essa temática. Tá? Então, cada dia eu trago um aspecto, uma visão do que a gente vai abordar, né, nesse tema. Então, hoje eu escolhi para o tema de hoje, né, para quem não me conhece, eu sou Germana Lucena, idealizadora da metodologia Anatomia Vivencial, e eu escolhi hoje um tema que eu escuto de muitos instrutores quando a gente pensa numa preparação, né, dos alunos. Então, normalmente, um grande desafio que eu escuto dos meus alunos que são instrutores de yoga é dizerem assim: nossa, Germana, como a gente atender, né, uma demanda numa sala de aula, por exemplo, onde tem um grupo tão diverso, com tantas demandas, com tantas questões, e a gente dá uma mesma aula. Tem um aspecto interessante que eu acho que vale a pena a gente refletir um pouco sobre isso, é que se a gente pensar na tradição do yoga, né, e principalmente num dos passos do yoga, que são os asanas, né, que é o que nós fazemos, né, as nossas aulas que tem asanas, que tem prática de meditação, que tem pranayamas, mas um dos aspectos é que os asanas, tradicionalmente, e aí eu trago muito um relato do Tantra, que é a escola da qual eu faço parte, que esses asanas, essas posturas psicofísicas, essas práticas psicofísicas, elas eram prescritas, né? Elas eram prescritas de mestre para discípulo. Na nossa tradição do Tantra Yoga, um monge ou uma monja, um monge inicia um homem, uma monja inicia uma mulher, ela deveria saber, né, o que é que você precisa para o seu avanço na sua jornada espiritual. E os seus asanas seriam prescritos, né, ou deveriam ser prescritos de uma forma muito individualizada, né, para atender a tua demanda, a tua singularidade, a singularidade do teu processo. Mas o que é que a gente tem no nosso contexto enquanto instrutores de yoga? Eu digo nós porque essas lives é muito voltada, eu tenho me dedicado muito para esse universo dos instrutores e dos praticantes de yoga. Então, quando a gente pensa em aulas de yoga, né? Então, fulano está lá divulgando que ele é instrutor de yoga, que ele ministra aulas de yoga. Então, a gente tem uma dinâmica que é: o aluno vai, se inscreve 2, 3 vezes por semana, uma vez por semana, enfim, escolhe o plano, né, que ele quiser, vai lá, faz uma aula de 1h15, 1h30 e vai para casa. Aulas que são, via de regra, padronizadas, né? São aulas que são ministradas para todo mundo. E aí, claro, o instrutor, ele com habilidade, quanto mais experiência e habilidade ele tem, ele vai adequando a essas necessidades individuais, né? Então, digamos que esse é o nosso cenário, é o nosso contexto que a gente tem hoje, né, e que a gente adapta. Algumas pessoas optam por um atendimento individual, né? Não só no caso de yoga terapia, mas muitas pessoas estão fazendo atendimento de yoga personal, digamos assim. E aí, claro, tem essa oportunidade de individualizar mais ainda, né? Mas o que eu quero trazer hoje, essa fala é muito para esse instrutor que tem seu aluno de 2, 3 vezes por semana, que tem uma turma heterogênea, que tem desafios, que monta uma aula, mas que
cada aluno, né, recebe de uma forma diferente, e eu escuto muito dos meus alunos que são instrutores. Nossa, Germana, que desafio, né? Como é que eu consigo uma aula que eu monto, eu atender a essas demandas? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá? E se eu pudesse, assim, resumir, né, um aspecto que a gente poderia pensar sobre isso, eu resumiria em respeito às diferenças, né? Então, respeitar essa diversidade, essa manifestação, de fato, da experiência individual de cada um. E aí, claro, trazendo para esse contexto, né, da anatomia vivencial e fazendo essa ponte, fazendo essa costura com uma proposta de um treinamento preparatório, que é isso que a gente vem conversando esses 10 dias, né? Como a gente preparar o aluno para uma prática potente e segura. Então, pensando nesse contexto, eu queria trazer algumas reflexões. Então, o primeiro aspecto é: nós não podemos padronizar, mesmo que estejamos ministrando uma aula coletiva. Claro, vai exigir uma habilidade do instrutor, vai, mas a gente vai aqui conversar. Eu não diria dicas, porque às vezes dica fica muito essa coisa rápida de bizu, receita de bolo, né? Faz isso que dá certo. Não é isso. Mas digamos que eu trouxe hoje para nós conversarmos alguns aspectos, né, que são relevantes, que são importantes para esse contexto, que talvez possa lhe ajudar. E eu tenho dito, talvez possa lhe ajudar, porque, claro, cada instrutor é único, cada aula é singular, mas, via de regra, eu tenho recebido feedbacks bem positivos desses trabalhos, dessas orientações, então eu acho que sim, é bem pertinente a gente conversar sobre isso. Então, partindo do princípio que eu tenho um desafio, qual é o meu desafio? Dar uma aula, porque temos esse contexto, não estamos, né, a maioria de nós, enquanto instrutores de yoga, não está nesse modelo, digamos assim, mais tradicional de prescrever. Né? Seria ótimo se pudéssemos cada vez mais chegar perto disso, mas vamos pensar num contexto de aula, né? O aluno que vai lá e é um grupo que recebe. É bem verdade, e antes de começar esse exemplo, eu queria só fazer um pequeno parênteses. Né? É bem verdade que, apesar de estarmos nesse modelo de coletivo de aula, eu tenho visto, né, isso acontece comigo, e tenho visto alunos meus também dizendo isso, instrutores, que o instrutor de yoga acaba sendo aquela pessoa que mais acompanha a vida do sujeito, no sentido de acompanhar o seu processo, suas dores, seus desafios, suas oscilações de humor, seu avanço na prática, suas reações emocionais frente à vida, porque de fato o yoga ele vem com esse perfil. Ele abraça vários aspectos da nossa vida. Esse é um ponto. O segundo ponto é a regularidade do contato. Então, no mínimo, cada pessoa passa 2 vezes por semana, 1h15, 1h30. Né? Então, é aquele momento que você chega, que você compartilha alguma experiência, você tem a aula, o instrutor já conhece o corpo daquele aluno, já sabe dos seus desafios, já sabe como ajudá-lo a avançar. E também, sempre no final da aula, tem aquele momento de compartilhamento, ou de um chazinho, ou de uma troca, ou de uma reflexão. Então, de fato, apesar de estarmos falando, né, do desafio de uma aula coletiva, a gente sabe que o instrutor de yoga eu diria até que, fazendo um parâmetro, é aquele conselheiro, né, da pessoa, é aquela pessoa que está ali dando suporte, né, acompanhando o processo de vida daquela pessoa. Né? Então, conselheiro no sentido desse parceiro que está junto. Então, sim, nós acabamos conhecendo a história,
né? As histórias corporais, as histórias emocionais, as histórias familiares de nossos alunos, né? Então, isso é um ponto bem positivo. Mas, fechando esse parêntese aí para trazer essa observação que eu achei relevante, vamos agora para o ponto. Montamos aulas, idealizamos aulas e, claro, na maioria das vezes, o que é que a gente faz? A gente monta um script e na hora a gente sente. E às vezes a gente deixa o script de lado, não é verdade? Eu já escutei muito isso de instrutores. E eu falei aqui acho que foi na sexta-feira que eu falei sobre capacidade discriminativa, que tem a ver com o Viveka, o Vritti do quarto chakra, que quanto mais a gente medita, mais a gente acorda, desperta essa capacidade discriminativa. Então, quanto mais a gente sentir essa capacidade discriminativa, esse feeling, essa percepção do pulso da turma, mais a gente fica livre para, né, passear aí entre seguir um script e se abrir para um fluxo do grupo. Às vezes a gente monta uma aula que tem uma, né, digamos assim, uma estrutura, que tem uma proposta, e você chega e vai, você sente que o grupo está indo em outra direção. Então, é muito bom ter essa liberdade de jogar com hora estar com script e hora sentir o pulso do grupo e inovar. Mas, de fato, o que nós trazemos aqui hoje é esse desafio. Por que a gente diz que isso é um desafio? Por dois aspectos. Primeiro, pela perspectiva do instrutor, que vai ter que ter a habilidade, sabe assim, aquela ideia carta na manga? Por exemplo, eu tenho um asana, mas eu sei que aquele asana para determinado aluno ele não vai ser, ele não está naquele momento, né? A gente tem falado muito do encontro do asana com a nossa experiência de movimento envolvendo tudo, né? Pensamento, sentimento, sensação, percepção, a ação motor em si. Então, esse encontro entre o meu corpo e o asana, talvez naquele momento ou para aquele asana, eu ainda não estou pronta. Mas a pessoa que está aqui do lado está. E isso é um desafio, não tem como negar, a gente vai lidar constantemente com isso. Esse contexto de quem pode e quem não pode, pode sim gerar uma. E esse é um dos grandes motivos, eu tenho ouvido muitos relatos, que esse é um dos motivos de alta incidência de lesão, é que estar do lado de alguém que avança ou que faz um asana, que visualmente está mais avançado, mais engajado, isso gera em mim um sentimento de impotência, né? Um sentimento de, opa, sou menos, opa, eu não consigo. Por quê? Porque a nossa mente está muito treinada, gente. A nossa mente está muito treinada num modelo de sociedade que é muito excludente. Eu acho que é um grande desafio a gente trabalhar esse respeito e esse acolhimento à diversidade. Mas é muito mais do que respeitar. É de que é algo que simplesmente é. O padronizado é que é o estranho, é o que está errado. Mas a nossa mente, o modelo de sociedade que a gente vive, a gente está tão treinada a se enquadrar, né, na caixinha. Então, quem é yogi? O que é que se espera de um yogi? Se espera que faça parada de mão, né, como um tema de sexta-feira, sem parada de mão não há iluminação, como dizia uma aluna minha, que eu peguei esse tema para a gente conversar aqui. Ou se eu não faço o Surya completo, se eu faço Surya A, Surya B, se eu não faço Shishasana, se eu não faço apoio de cabeça, né? Então, a gente começa a entrar num jogo, e esse jogo é tão arraigado, gente, tão arraigado, que por mais que o instrutor incentive, fale, demonstre, isso está muito lá atrás, está muito reforçado, são anos e anos de padrões reforçados. Então, sim, vamos precisar lidar
com esses desafios, né? Como diz a Juliana aqui, controlar o ego. E acho que também, Ju, no sentido assim, de reconhecer. O primeiro ponto é reconhecer, né? Consciência. O Moshe Feldenkrais tem uma frase que ele dizia: se você sabe o que você está fazendo, você pode fazer o que você quiser. E nisso ele se referia muito à consciência. O ponto é, você realmente sabe o que você está fazendo? Né? A gente às vezes acha que sabe. Então, respeitar um padrão, respeitar a diferença, respeitar a singularidade do sujeito, isso é algo que é vital, que é essencial para todos os aspectos da vida. E no yoga, que a gente é mais singular ainda, ninguém tem os sanskaras que você tem, ninguém tem a experiência de vida que você tem, ninguém tem a jornada kármica que você tem. Ninguém tem os chakras e os vrits pulsando da mesma forma. Se tem um caminho que olha para o ser humano com tamanha individualidade, esse caminho é o yoga. Então, cada um tem uma experiência única, gente. E quando a gente traz o estudo do movimento para a prática yoga, que esse é um dos eixos da minha pesquisa ao longo, né, desses anos de anatomia vivencial, a gente vai chegar também nesse ponto. Ninguém sente o movimento como você. Ninguém tem a experiência que você tem. Né? Parafraseando aí, quando Caetano Veloso canta, né? Cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Então, é muito isso mesmo. No movimento também é assim. Ninguém sente o seu uísque como você sente, ninguém tem a experiência de dor, de amor, de sabor que você teve. Somos únicos mesmo. A paleta de cores, né? O tom, né? O tanto de possibilidades que a gente tem, né? Nós temos, e aí, claro, mais uma vez reforçando, eu estou trazendo o olhar do Tantra, a gente tem 50 vrits, 50 propensões mentais pulsando e vibrando, cada uma numa frequência e cada uma de acordo com a tua história. Né? No Sahasrara, a gente tem a representação de uma flor de lótus de 1000 pétalas. Então, é muita especificidade. Então, o yoga, ele traz esse olhar da individualidade, da singularidade, da diversidade. Porque, assim, às vezes eu falo assim, é respeito à diversidade. É mais do que respeito. É reconhecimento de que essa é a manifestação da vida. O contrário é que é antinatural. Né? Então, assim, isso em todos os aspectos da nossa vida, mas a gente está aqui olhando, né, para a prática yoga e vamos falar especificamente da execução dos asanas. Então, esse é um ponto. Somos diversos, somos diferentes. E isso, gente, tem que ser repetido N vezes. Repetido exaustivamente, mas não é só repetido verbalmente. Eu vou dar um exemplo para vocês. Tem um monge com o qual eu trabalho, eu inclusive vou convidá-lo para algumas falas aqui. Eu quero muito que ele venha conversar sobre o Tantra, sobre coxas, que eu sempre falo sobre essa visão do Tantra e as pessoas sempre me pedem mais sobre isso. Eu trabalho com esse monge que é da linha que eu sigo, do Tantra Yoga. Hoje ele é um parceiro de trabalho muito querido, o Dada Vishwarupananda. E ele é uma das pessoas que eu conheço, sim, mais inspiradoras. É um cara profundamente inspirador. Ele, da linha do Tantra Yoga, o mestre, né, dessa linha, o Pierre Sarkar, ele estava vivo ainda na época que esse monge se iniciou, enfim, seguiu na sua jornada como monge. E esse mestre, que a gente chama carinhosamente de Baba, o Baba, ele falava que esse Dada, que a gente chama Dada Vi, que é o Dada Vishwarupananda, ele era um poeta. Né? Então, realmente, ele é um poeta. As aulas dele são verdadeiras viagens, né? Que nos conduzem assim, a estados muito expandidos de consciência.
Então, ele é um yogi nas suas atitudes, na sua busca, na sua coerência, nos seus propósitos, enfim. É um cara que está super coerente com a sua jornada humana, né? Com tudo que o humano traz. E eu trabalhei com ele, trabalho hoje também em formação em yoga terapia, mas conheci numa formação de instrutores de yoga. E quando ele foi ensinar para as pessoas a Paschimottanasana, ele falou: eu vou dobrar um pouco os joelhos, porque eu não estou com esses músculos tão disponíveis para fazer essa postura completa. E ele demonstrou a postura com os joelhos dobrados. E ele convidou algum aluno da turma que fazia uma boa Paschimottanasana e o aluno demonstrou. E aí eu dava aula de anatomia para esses alunos e a gente foi conversar sobre toda a questão da cadeia posterior. Mas o que eu estou trazendo esse exemplo é que quando eu olhei aquele monge que eu tinha um profundo respeito e reverência pela sua jornada, pelo seu comprometimento, pela sua ética, pelo seu compromisso com o yoga. E que era tão inspirador e que ajudava tantas pessoas e que iniciava tantas pessoas. Chegar e dizer: eu vou ensinar a Paschimottanasana com os joelhos dobrados. Gente, isso é tão libertador, porque tira, desmistifica aquele lugar da caixinha, que Paschimottanasana tem que ser com os joelhos estirados a qualquer custo, a qualquer preço, né? Então, primeira coisa, então a gente tem que... você pode usar várias estratégias para esse respeito à individualidade ou para fazer que o grupo ande junto. A gente pode começar com os asanas mais simples e avançando e pedindo para que cada um fique, né, escolha ficar mais tempo nesse asana específico, ou que você dê algumas referências e que você traga também essa ideia de que quem respeita, né, esse limite, quem respeita esse espaço na sua mente para vivenciar esse jogo do desafio que o asana nos pede, ao mesmo tempo do conforto, porque eu preciso de espaço mental para viver aquela experiência do asana. Então, você abre possibilidades para todos se manifestarem como querem, como podem, como é possível naquele momento. E eu já ouvi muitos instrutores falando assim: nossa, Germana, eu tento falar isso, mas tem alunos que são bem teimosos, que querem avançar de todo jeito, que são mais competitivos. Eu falei: olha, você vai conhecendo os teus alunos e vai entendendo a dinâmica de cada um. Eu acho que a atitude... A gente tem a história do amor, né? Educar pelo amor e educar pela dor. Então, a gente começa pelo amor, né? Do ahimsa, do respeitar o próprio corpo, da não violência com o seu corpo. Mas tem um determinado momento que a gente tem que mostrar para o aluno e falar: olha, essa forma de executar é um processo. Então, se você não respeitar o seu processo, você está queimando etapas, você está perdendo a oportunidade de aprendizado e de autolapidação. Quando o aluno entender que o ponto final não é o mais importante, que o processo é o mais importante, primeiro já muda aí a perspectiva. E um outro aspecto, digamos aí um pouquinho mais radical, que vai meio pelo caminho da dor, que é: olha, eu já falei isso para um aluno, eu falei: olha, essa forma que você está executando, teu corpo não está pronto. E isso é um mecanismo de lesão. Estou te dizendo que isso que você está fazendo, essa sobrecarga que você está criando na lombar, é sobrecarga que gera hérnia de disco lá na frente. Então, assim, se você quiser, tudo bem, né? Usando aí, parafraseando o mestre do movimento, Moshe Feldenkrais, se você sabe o que você está fazendo, você pode fazer o que você quiser, até se lesionar, até adoecer. Mas o meu papel aqui é te dizer que esse é um caminho que te leva ao adoecimento. Esse caminho pode te lesionar. Você quer isso conscientemente?
né? Então, acho que a gente vai usando recursos. Mas o ponto essencial, gente, que eu queria trazer para a nossa conversa de hoje é como lidar com uma turma diversa. O primeiro aspecto que eu trouxe aqui é respeito à individualidade. Não é nem só, como eu disse, não é nem só respeito, é o foco é a diversidade, é o respeito à diversidade, é um incentivo a olhar para isso, é inegociável, sabe? Tem coisas que a gente diz, né, das preparações, das adaptações nos asanas, e tem coisas que são negociáveis, são as adaptações, os ajustes, e tem coisas no asana que são inegociáveis. Então, se colocar em situação de risco para pular etapas, isso é inegociável, tá? Então, esse é um ponto bem importante que eu queria trazer para vocês. E às vezes a gente tem que olhar, né? Esse é um outro aspecto. A gente tem que olhar aquele grupo pensando na jornada da individualidade que eu acabei de falar há pouco, tá? Então é como se fosse assim: estamos habitando o mesmo ambiente, estamos no mesmo processo, estamos vivendo aparentemente a mesma experiência, tá? Esse é um ponto, mas somos singulares, somos individuais e estamos, na verdade, num processo individual. Estamos juntos enquanto coletividade, mas a forma como cada um está sentindo o asana, está percebendo o asana, está encontrando os seus desafios, os atritos da sua mente, né? Como é que os seus coxas estão reagindo, como é que os vritis estão, as suas propensões mentais nos seus chakras estão respondendo, né? O nível de elasticidade do seu corpo, as suas amplitudes articulares, os seus traumas, as suas dores, os seus amores, as suas memórias motoras, emocionais, elas são únicas. Então, cada um aqui nessa sala, né, simulando aí um cenário de uma sala de aula de yoga, cada um aqui está recebendo algo de uma forma diferente, né? Então, isso é um aspecto importante para a gente pensar. E um outro aspecto é que aí eu queria fazer agora um link desse contexto com a prática preparatória que a gente vem falando aqui esses dias. Então, essa experiência somática yoga, que é esse treinamento preparatório, que é fruto, né, que eu falei para vocês, que é fruto da compilação que eu fiz ao longo de mais de 15 anos, nessa jornada aí pelo campo da educação somática, essas técnicas, esses métodos que foram compilados dentro desse treinamento preparatório, elas dialogam com tudo isso que a gente está conversando. Então, uma mesma preparação, o mesmo movimento vai, sabe, como uma tecla que vai tocar exatamente no mesmo, exatamente no ponto que aquela pessoa precisa. E aí, o que eu acho lindo e rico desse processo é que muitas vezes um preparatório ela vai tocar num ponto para você e outro dia esse mesmo preparatório em você vai tocar no outro ponto, né? Então, assim, por que eu estou falando tanto dessa experiência tão individual? Porque esse tipo de trabalho, ele entra, é muito parecido com a lógica do asana. Ele entra pelo corpo físico, mas é um treino que a gente está fazendo, gente, que é um treino neuronal. É um treino de efetividade motora a partir dessa eficiência de comunicação, sistema nervoso e estruturas efetoras do movimento. É esse link, essa conexão que a gente está criando, né? Então, cada um vai perceber, vai absorver, vai sentir de uma forma diferente. Digamos assim, tem semelhanças em alguns aspectos? Tem. Eu costumo chamar, são essas semelhanças que têm a ver com matrizes motoras.
Vou dar um exemplo. A gente tem feito aqui nos nossos bate-papos, né, desde a semana passada, no final a gente faz uma prática, né? E eu tenho convidado as pessoas a participarem de um desafio, onde você faz um asana, faz a prática que eu te convidei e depois faz o asana novamente. E me manda a foto e eu te mando o áudio da condução para vocês praticarem até 1º de fevereiro. Então, e hoje a gente vai fazer isso de novo. Vamos mais uma vez encerrar com uma atividade prática. Mas o que a gente observa? Vendo as fotos, né? Eu tenho compartilhado, se você quiser ver mais fotos, tem o nosso destaque no Instagram, que a gente colocou Experiência Somática Yoga, Easy, né? ESY. Então, se você quiser ver lá, já tem tem quase 30 fotos. E o que a gente observa? Tem pessoas que mandaram os mesmos asanas e visualmente a matriz ela responde de forma muito parecida. Mas quando a gente pensa em movimento como ação, sensação, emoção e pensamento, né, quando a gente traz todos esses elementos como fazendo parte da manifestação da ação motora, né, eu tenho reforçado bastante isso, cada matriz ali que aparentemente se repete, porque tem um esboço, tem uma estrutura funcional ali se repetindo, mas quando a gente mergulha, quando a gente avança, cada um está vivendo aquilo de uma forma diferente. Cada experiência ali é única. Né? Então, é muito comum pessoas que dizem, nossa, eu dormi diferente, nossa, eu tive muito pesadelo, nossa, eu trabalhei o pé, liberou o ombro, eu trabalhei a lombar e minha cervical mudou, outra trabalhou a lombar e pisou diferente, outra, nossa, eu mexi o pé, hoje eu estou sentindo minha escápula soltou. Então, por que um sente que a escápula soltou e o outro não? Porque eu queria que vocês imaginassem assim, como que sabe, uma rota, e que essas estruturas elas vão atuando para equilibrar esse sistema, para essa auto-organização, e a auto-organização é algo extremamente singular e próprio. Então, essas práticas somáticas, elas dialogam com tudo isso que a gente vem falando sobre essa singularidade, né, para executar um asana, para avançar no sequenciamento. Eu acho que muito mais do que... Não nos falta, eu tenho visto muito isso nos meus treinamentos, não falta aos instrutores repertório de asanas que podem ser preparatórias, asanas que podem, né, com algumas... A própria asana ter algumas... O próprio asana, dentro do asana, ter variações, ter adaptações. O grande desafio vai ser, junto com o aluno, colher esse olhar mais individualizado. E tem um último ponto, gente, que eu queria trazer para essa conversa, é que quando a gente está falando de individualidade, de um processo muito, muito único, que cada pessoa executa um asana, sente o asana, recebe o asana de uma forma diferente, isso tem a ver também com um processo que a gente está gerando de autonomia para o nosso aluno, tá? Então, é muito importante que cada um seja... Eu vou usar a palavra treinado, mas não é no sentido pejorativo do estímulo repetitivo, não, tá? É treinado no sentido de dar estímulo mesmo para o sistema. Então, é muito importante que nós sejamos treinadas a refinar a nossa capacidade de sentir, de validar o que nós sentimos e de nos organizarmos para a ação a partir do que nós sentimos. Isso a gente usa para o asana, isso a gente usa para o movimento corporal, isso a gente usa para a vida. Para a vida isso é válido. Mas trazendo, né, para o nosso micro aqui universo, fazendo esse recorte, pensando no asana, pensando na aula de yoga, validar junto com o seu aluno de que ele precisa sentir
que quando ele muda a posição do pé, né, ele está lá numa postura de pé, de apoio, está lá num guerreiro, e você ensina que o pé que está atrás gira, fica 45 graus, é importante que o aluno sinta e que isso faça sentido para ele. Ele não precisa ser uma estrutura repetidora de uma informação. Por que o pé a 45 graus está ali? O que acontece com o joelho? O que acontece com o quadril? Por que a gente diz que o joelho não deveria avançar do tornozelo? Talvez a gente precise fazer alguns jogos de experimentações, de avançar, de recuar, para sentir o porquê, né? Qual o sentido daquelas orientações. Então, esse é o último ponto que eu queria reforçar com vocês, que é esse respeito às diferenças, essa validação das individualidades, das singularidades e o estímulo, né, o treino mesmo, para que cada um de nós resgate a nossa capacidade de sentir e de validar o que a gente sente e se mover a partir de como a gente sente e do que a gente sente. Isso gera muita autonomia. E essa autonomia, ela tem a ver com o empoderamento, é uma palavra que se usa muito, né? A gente vê muito, mas um empoderamento mesmo da nossa forma de estar no mundo. Né? Então, de como eu me sinto, de como eu me percebo, de como eu me movo, de quais são os meus desejos, as minhas vontades, os meus sonhos, as minhas construções, os meus desafios, a minha luz, a minha sombra. Isso é um processo de expansão da consciência de quem verdadeiramente somos. Então, esse é um ponto que eu acho bem importante reforçar. E daqui a pouco a gente vai passar para a prática, tá? Então, vou convidar que vocês deixem o tapetinho de yoga aí perto. Mas antes de fazermos essa troca, né, de chave aí, desse bate-papo para a prática, eu queria ouvir, né? Desculpa, é o hábito de ouvir, eu queria ler, né? Eu queria ter acesso ao que eu falei aqui. Faz sentido para você, né? Se vocês puderem compartilhar através de comentários, eu vou ficar bem feliz em saber assim, isso faz sentido, isso faz parte da tua prática enquanto instrutor. Você acha que é possível, é aplicável, é viável esse diálogo, desse olhar diferenciado para a singularidade de cada sujeito, ou se de alguma forma você acha que isso está muito abstrato. Me dá esse retorno, por favor, porque eu acho que é bem importante. Isso para mim é muito importante, que essa informação que eu estou passando, saber como que ela chega para quem está me escutando, para quem está me assistindo, para a gente caminhar junto aí nesse processo. Então, se vocês puderem colocar aí na caixinha de comentários, vou ficar bem feliz de saber. E também, se tiverem alguma questão sobre esse assunto, alguma pergunta. Tá, então vamos lá. Érica fala que faz todo sentido, que isso é yoga, acolhimento. Isso. E é um acolhimento, né, Érica, que fala de um aprendizado também, né? Toda vez que a gente se abre, né, para acolher e para receber o outro, a gente aprende muito com o outro. A Luara aqui falou dos jogos de experimentação, né? Sim. Ah, Isabel, querida, vou repetir, adoro te ouvir, aprendo muito com você. Fico bem feliz, viu, meu bem feliz. A Luara, faz muito sentido. Os jogos de experimentação dá para ser passado para a turma inteira. E mesmo assim, cada um passa uma coisa. Isso. Você vai passar uma experimentação e cada um vai absorver de uma forma, vai perceber, vai integrar aquela informação
né, de uma forma muito pessoal. E aí é que está a magia, né, que está a beleza desse processo, de lidar com o ser humano. Juliana, faz total sentido e acredito que esse seja o real propósito do yoga. Sim, isso mesmo, Juliana. Esse é o propósito do yoga. A Valquíria também sente que é exatamente isso. Vamos ver se tem mais algum aqui. Maravilha, queridas e queridos que estão aí presentes. Então, agora vamos girar um pouquinho a chave. Hoje a gente vai fazer uma prática preparatória e eu quero continuar com aquela proposta do bom sentido dos desafios. Então, como vai funcionar? Deixa eu só ver aqui, tem mais. Fique em dúvida se devo sugerir algumas descobertas no asana. Sim, Luana, é sempre bem-vindo. Acho que se a gente sabe o que está propondo, a gente pode, né, se você sabe o que você está fazendo, você pode fazer o que você quiser. Mas deixa eu dar um exemplo assim para ficar menos abstrato. Vamos dar um exemplo mais concreto. Às vezes, um aluno, eu tenho até um vídeo sobre isso, que o aluno ele não executa um determinado comando, não é porque ele não entendeu intelectualmente, ou porque ele não ouviu, ou porque ele não quer. Não se trata disso. Pode até ser, em algum caso, na minoria, mas a grande maioria, o que se trata é que, para o movimento acontecer, ele é muito estruturado, gente, dentro da nossa autoimagem. Já falei disso aqui com vocês. Então, a minha autoimagem é a imagem que eu construí de mim a partir das minhas referências no mundo. E como é que eu me manifesto no mundo? O movimento é uma delas. Então, a partir da perspectiva de como eu me movo, eu crio uma imagem de quem eu sou, como eu estou, né, da minha história, da minha identidade. Então, quando eu recebo algum comando que está fora do meu repertório, que eu não utilizo mais, é como se houvesse, a gente diz, é como se aquele desenho, né, o registro da minha imagem corporal, da minha autoimagem, ele está meio apagado. Sabe, uma expressão que a gente usa também é como uma amnésia sensório-motora. Então, às vezes eu me movo sempre de um jeito e aquilo vira a única possibilidade, a única perspectiva. Então, eu só tenho um jeito de sentar, só tenho um jeito de deitar, eu faço tudo como um autômato, da mesma forma, seguindo os mesmos, né, protocolos, mesmo que isso possa me levar ao adoecer. Mas isso é o conhecido, é o que eu já sei, é o seguro. E quando a gente vai aprender um asana, a gente traz essa bagagem. Né? Então, abrir para a experimentação é muito rico e abrir para o sentir. Né? Eu lembro que logo no início da pandemia, que nós não saímos, né, ainda da pandemia, mas logo no início eu convidei algumas pessoas, porque eu quis fazer algumas lives para ajudar os instrutores com alguns temas daquele momento. Né? E eu lembro que eu chamei uma grande amiga e uma parceira de trabalho, a Cris Biapina, e a gente conversou sobre os ajustes, né? Os ajustes no atendimento online. Que ajustes seriam esses, já que agora a gente não teria mais o contato físico? Então, eu não posso tocar o corpo do meu aluno, eu não posso fazer um ajuste, como é que eu vou ajudá-lo, né? E aí a gente conversou muito e depois eu vi vários instrutores falando que ao longo desse processo da pandemia isso aconteceu com eles e aconteceu com os alunos também, que é esse refinamento. Eu não posso aí te tocar, mas eu vou te dar convites, te fazer provocações no bom sentido, para te ajudar a você sentir, a você experimentar, a você fazer os ajustes. Né? Então, eu posso sim experimentar, por exemplo, mas eu preciso, né, pensando um pouco nessa pergunta que foi feita aqui,
Eu preciso dar repertório para aquele aluno acordar daquela anestesia, digamos assim. Então, como é que eu faço isso? Eu coloco situações diferentes e peço para ele observar, e peço para ele perceber, e pergunto, porque isso obriga a pessoa a observar, processar a informação e me responder, né? Eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava dando um workshop de um projeto que eu tinha com uma parceira, a Sylvie Fuller, que era o projeto Meditar é Possível. Então, era um workshop onde, através de práticas do método Feldenkrais, a gente preparava para a prática da meditação. E a gente começava com a bacia, depois ia para a coluna, depois respiração, concentração, e a gente ia do mais denso para o mais sutil. E eu lembro que era um final de semana, eram 3 blocos, sábado, dia todo e domingo de manhã. E tinha um aluno que me chamou a atenção porque ele tinha muita limitação, assim, mesmo articular, muito bloqueio. Ele sentava para meditar, né, com aquela coluna em C, com os joelhos lá em cima, com os ombros ficavam aqui. E ao longo do final de semana eu fui falando de N situações. Eu peguei pessoas de modelo, fiz os ajustes, falei sobre o apoio dos isquios, falei da coluna que cresce, falei da altura, né, a linha de força que vem do joelho para a bacia. Enfim, a gente foi construindo de uma forma muito participativa, de experimentação, consciente, esse processo. Quando chegou no módulo respiração, a gente trabalhou tanto a liberação da respiração, mas também trabalhou essa relação da coluna, caixa torácica, dos espaços, enfim. Chegamos no 3º módulo, que era o domingo pela manhã, a gente foi trabalhar foco, atenção, concentração, mas sempre efeito cumulativo. Voltava na construção da postura, voltava lá para a bacia, para a coxa femoral, para os isquios, joelho, pé, coluna, cabeça, enfim, construía toda a postura, fazia as técnicas de liberação da respiração e ia para a prática do foco e da concentração. E eu lembro que e era sempre assim, a gente meditava, fazia um pouco de prática, meditava. Então, fazia pequenos blocos dentro dos subblocos, né, dos módulos. E aí eu lembro que quando chegou na última prática, esse aluno estava quase do mesmo jeito. E aí eu olhei para ele e perguntei assim, você está confortável nessa posição? Ele falou, tô, tá beleza. Aí eu falei, tem alguma coisa que você acha que pode mudar? Ele falou, não, para mim tá bom. Eu falei, olha, a gente vai meditar por 15 minutos agora. Você vai ficar confortável por 15 minutos? Ele falou, vou. Ele estava tão convicto e eu estava tão convicta também, a gente estava olhando de polos completamente opostos, e eu falei, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu te convidar para a gente fazer algumas experimentações. E aí eu falei para ele assim, vamos experimentar, botar um pouquinho mais de almofada aqui? Tá, pode ser. Colocamos. Deixa eu ajudar aqui teu joelho ficar um pouquinho. Ficou bom? Aí ele falou, ficou. Como é que tá a tua respiração agora? Então, na hora que ajustou a bacia, organizou, posicionou, bacia cresceu, coluna cresceu, bacia deu suporte para a coluna crescer. Ele disse, tá respirando diferente? Tá. Eu falei, você acha que você vai ficar mais confortável nesses 15 minutos? Aí ele falou, vou. E assim, era uma surpresa. E depois a gente riu muito, porque depois ele veio, a gente conversou bastante. Então, gente, o que eu estou querendo dizer assim, é que ele não tinha nenhum comprometimento cognitivo, não é que ele não tinha entendido, não é que ele estava viajando na maionese, não era nada disso. Ele não tinha referências mais. Por quê? Porque o habitual dele é esse. Se dói, se cansa, se queima, isso já faz até parte do repertório dele, tá? Então, o que eu estou querendo dizer é que a gente pode, sim, fazer convites e fazer boas provocações, tá? Então, espero ter respondido aí a pergunta. Tem mais um comentário aqui,
sempre aprendendo e percebendo que os alunos vão se libertando da cobrança de fazer igual aos demais, cada um respeitando o seu limite. Muito bom, Luciene. Quando a gente vale... E tem uma coisa, viu, gente? Me veio agora uma imagem, assim, um insight que eu queria compartilhar com vocês, com esse comentário da Luciene, que os alunos, eles precisam também sentir verdade nisso. Então, nós precisamos verdadeiramente acreditar nisso, porque nós também caímos em muitas ciladas. Né? Quantas vezes eu já não me vi pensando, nossa, se eu não consigo executar essa postura, meu Deus do céu, que yogi que eu sou. Né? Então, é isso. Vamos assumir, a gente também, mas a gente tem nossa meta, a gente tem o nosso foco, a gente tem o nosso propósito. E o nosso propósito é amorosidade com o nosso processo. Esforço, autolapidação, sinceridade de propósito, mas acolhendo tudo, né? Como o Tantra fala, tudo é a manifestação do divino. O meu encurtamento, a minha dor, a minha limitação. Aqui tem um corpo, tem uma história que é divina, que é a minha história, é o meu aprendizado pessoal. Só eu vivi, ninguém mais. Então, nosso corpo, ele se organizou da melhor forma que ele pôde frente a essas demandas que eu impus para ele. E eu também impus achando, consciente ou inconscientemente, buscando o melhor para mim. Então, a gente vai partir desse princípio. Nós, enquanto instrutores de yoga, também precisamos acreditar, né, nessa premissa para poder passar para o aluno. Tá?